Continuando nas histórias do velho Nazim, vou contar um acontecimento também que eu presenciei, estive presente do começo até o fim. É o casamento. Esse é um casamento de um senhor chamado Manuel de Souza. O Manuel de Souza, como eu falei, era também um dos moradores daquela região. Ele morava também nas propriedades do Major Olegário. E tinha aquele pedacinho de terra, como eu falei, o senhor pedia autorização, construiu uma casinha. A casa era de taipa, né? Taipa é aquela casa que você bota as armações com bambu, com taboca ou com uma vara de marmeleiro e enche com barro. Tanto que todas as casas naquela região tinham um barreiro do lado, onde tinha tirado o barro para fazer a casa, chamado Casa de Taipa. Manuel de Souza era casado com uma mulher, uma senhora, já mais ou menos quase da idade dele, um pouco de diferença de 1 ano ou 2, e tinha vários filhos. Só que a esposa dele veio a falecer. Aí Manuel de Souza ficou com a família, já tinha umas filhas com 10, 11 anos, mais ou menos, e uns meninos com 7, 6, e menina até de 2 anos. E ele ficou, como eu falei, onde construía a casa, o proprietário das terras deixava uma área para ele plantar alguma coisa ali, plantava feijão, plantava na beira da seca uma carreira de guando, que chamava lá de andu, e plantava também abóbora, aquela coisa toda para ir se alimentando, ajudando na alimentação. E o Manuel de Souza, ficando viúvo, viu que teria que casar de novo. Só que lá no Nordeste, quando essas pessoas ficavam viúvas, procuravam sempre casar com o mais novo, tanto a mulher como o homem. E não foi diferente para o Manuel de Souza. Ele procurou lá uma menina vizinha, também um morador das terras do Major Olegário, e namorou e tal, e chegaram a partir para o casamento. Naquela época, quase ninguém casava no civil. As igrejas não exigiam, como atualmente, que para casar na igreja tem que primeiro fazer o casamento civil. Lá não. A gente ia, o casamento mesmo que valia lá era o casamento da igreja. Então, o Manuel de Souza não fugiu à regra. Ele foi, aí ajeitou aquele casamento todo, só que ele, como uma pessoa pobre, não tinha dinheiro para comprar um terno, para comprar roupa para o casamento. A noiva, os pais da noiva arranjaram lá, compravam um pano e alguém costurava, fazia um vestido lá e tal, comprava um pedaço de véu e ajeitava para ir no dia do casamento ir para a igreja. Aí o Manuel de Souza foi interessante. É um dos motivos de eu estar relatando isso aqui, o fato engraçado. Manuel de Souza, não tendo dinheiro para comprar o terno, alguém que morava próximo, um rapaz bem menor do que ele, bem mais magro, emprestou um terno do casamento dele, que tinha casado há uns 2 ou 3 anos. Aí o Manuel de Souza vestiu aquele terno, a calça ficou no meio da canela, o paletó não dava para abotoar, a manga ficava lá no meio do braço, era uma gozação, todo mundo rindo. E tinha um costume lá, tinha um senhor que tinha um veículo, uma espécie de uma caminhoneta grande que chamava de sopa. Aí, naquele casamento, era feito um acerto com aquele dono daquele veículo, as pessoas que fossem pagariam uma passagem. Então ele encostava lá em frente à casa ali, aquelas pessoas que tinham sido convidadas, que iam acompanhar, pagavam a passagem e ele levava todo mundo para a igreja. Eu fui junto com um dos que também pagou a passagem lá e nós fomos juntos com o Manuel de Souza lá na frente com a noiva e aquela turma atrás. Aí chegou lá na igreja, era naquela época lá, o pároco era o padre José Correia. O padre José Correia ele era meio bravo, não era de muito papo.
Aí chegou lá, na hora do casamento, devia ser assim mais ou menos umas 2 horas da tarde. Aí o padre veio, quando chegou, foi lá dentro da sacristia, voltou e disse, não vai ter casamento. Por quê? Não, porque os documentos do senhor Manuel de Souza estão incompletos. O que é que está faltando? Está faltando o batistério. Batistério, eu não sei se hoje ainda é chamado, era uma cópia fornecida pela igreja do batismo daquela pessoa. Se a pessoa não fosse batizada, o padre não fazia o casamento. Tinha que ter aquela certidão de que a pessoa foi batizada em alguma época, em alguma igreja. Manuel de Souza nem se lembrava nem nada. Ele realmente não tinha aquele documento. Aí o padre disse, não vai fazer. Aí ficou aquele rebuliço, vai, não vai e tal. Enquanto aquilo resolvia, nós que devia ter uns 10, 11 anos, a gente ficava lá no pátio da igreja, tinha um cara vendendo mariola, que se aproveitava aquele pessoal. Aí nós começamos a comer mariola, que em frente do prato ficou cheio de papel de mariola. E aquela confusão. Aí meu irmão, que já era bem mais velho que eu, que quando eu nasci, ele tinha 18 anos. Ele também era assim, conhecido lá, inclusive pelo padre. Aí ele foi falar com o padre, disse, não, seu padre, o senhor não pode fazer isso. Se esse homem voltar, ele não vem nunca mais aqui. O senhor vai ter mais um amancebado na região. Amancebado é aquela pessoa que vivia lá no interior, com hoje chamado união estável, né? Se juntava assim e morria naquela situação, era chamado de amancebado. Aí eu sei que conseguiram, aí o meu irmão lá com outro disse, não, nós vamos dar um jeito. Ele acha que nasceu lá na freguesia de Missão Velha ou Missão Nova, vamos procurar, nós damos a palavra ao senhor e nós vamos arranjar esse documento e o senhor vai ter esse documento que pode casar sem medo nenhum. Aí, dada aquela pressão, os senhores fizeram, ele resolveu fazer o casamento, Manuel de Souza casou, saiu todo prosa, entramos no ônibus e voltamos lá para a casa dele, para comer lá umas galinhas, comer um porco que mataram, sempre tinha uma festa. A verdade é essa. Esta é a história do casamento do velho Manuel de Souza. Aperta então. Aperta?